Embaixadora da Turquia recebida pelo Presidente da República e pelo Primeiro-Ministro em audiências separadas. Investidor gabonês pretende explorar no país o golfe turístico. Deputados da Assembleia Nacional aprovam lei orgânica do Banco Central. Muito boa noite, bem-vindo ao Telejornal e desde já pedimos desculpas pelo atraso. A relação bilateral entre São Tomé e Príncipe e a Turquia e as novas áreas de cooperação estiveram hoje no centro da audiência entre o Presidente da República e a Embaixadora da Turquia. A diplomata turca aproveitou a ocasião para convidar o chefe de Estado a participar da festa dos 100 anos da Turquia a realizar-se no país na próxima segunda-feira. Esta sexta-feira, a embaixadora da Turquia para São Tomé e Príncipe, Nilüfer Erden, foi recebida pelo Presidente da República, Carlos Villanova. O estreitamento dos laços de amizade e de cooperação foram debatidos entre as partes. Entretanto, a embaixadora turca teve outro propósito com esta audiência. Lors de notre audience, nous avons bien sûr évoqué nos relations. Ao longo desta audiência, falamos primeiramente das relações bilaterais existentes entre os dois países e já temos as nossas áreas de cooperação. E a seguir falamos da Festa Nacional que vamos organizar no dia 6 de novembro no Hotel Pestana. É a primeira vez que vamos realizar a festa do centenário da Turquia aqui em São Tomé e Príncipe. Nós renovamos a nossa ambição e neste encontro foi reforçada e por isso será uma honra contar com a participação do Presidente da República na nossa festa. Le lundi 6 novembre, quand nous allons accueillir les plus hautes autorités sao-toméennes. A relação bilateral com São Tomé e Príncipe são excelentes. Cooperamos nas áreas da educação, de energia e comércio. Entretanto, queremos desenvolver outras áreas. Nous pensons que ce n'est pas suffisant. Nós pensamos que as áreas em que cooperamos não são suficientes. Entretanto, sabemos que existem outras potencialidades e estamos aqui para reforçar a cooperação. O novo domínio de cooperação passa pela economia e o comércio. Quando falamos da economia e do comércio, é bastante abrangente. Estamos a falar da agricultura, pesca, infraestruturas, muitos outros domínios e por isso é que temos aqui o nosso conselheiro comercial. C'est pour ça qu'on sera là aussi avec notre conseiller commercial. No dia 6 de novembro, a Turquia irá completar o centenário da sua república, fato que a embaixada irá organizar uma festa que vai reunir várias entidades do país. Portanto, o Primeiro-Ministro e chefe do Governo também foi convidado a participar na festa da Turquia. Foi durante uma audiência com a embaixadora turca. Foi durante o período da manhã que a embaixadora da Turquia dirigiu um convite ao primeiro-ministro para participar da Festa Nacional da Turquia. Uma festa que acontece anualmente e que também vai ser organizada em São Tomé e Príncipe. Je suis venue cette fois-ci à Sao Tomé pour célébrer notre fête nationale. Vim aqui para abordar com o primeiro-ministro acerca da ocasião da Festa Nacional da Turquia. Durante a ocasião, abordamos sobre a relação bilateral de cooperação entre os dois países. Uma relação que avança em bons termos, sobretudo no domínio da energia, educação e outros. Nós convidamos o primeiro-ministro, a começar pelo senhor presidente e os membros do governo, a participar do nosso evento. É a primeira vez que a República da Turquia realiza uma festa nacional em São Tomé e Príncipe. Daí que é histórico. Nós fazemos pelo centenário da nossa República e teremos prazer em ter todas as autoridades de São Tomé e Príncipe neste evento. A festa da República da Turquia vai acontecer no dia 6 de novembro, segunda-feira, no Hotel Pestana. O Presidente da República recebeu esta sexta-feira um investidor gabonês que pretende explorar no país o ramo de golfe, uma atividade turística. Segundo o interessado, o chefe de Estado mostrou-se aberto a todos os projetos que concorrem para o desenvolvimento do país. Hervé Yorald
É professor do Clube de Golfe de Libreville e diretor da empresa gabonesa Edmond David Comunicação. Está em São Tomé e Príncipe numa missão de prospecção na perspectiva de desenvolver no país um projeto turístico ligado ao golfe. Je voudrais faire un golf. Eu refiro-me a golfe. Somos 18 clubes do golfe internacional. Pensamos em trazer as equipas do golfe de África, nomeadamente de Abidjan, a África do Sul, Joanesburgo, passando por Angola, Gana, Gabão, todos esses países onde o golfe faz parte do desenvolvimento. Para o sucesso do projeto, o grupo vai apostar na formação de quadros. C'est plutôt de la formation. Sobretudo a formação, porque golfe envolve muitas pessoas e as pessoas têm que estar bem formadas. Noutras áreas também, como hotelaria, restauração, tudo o que se faz no domínio do turismo. Hervé foi recebido pelo Presidente da República, Carlos Villanova. Veja já a seguir, o Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas resolve a polémica volta de uma infraestrutura comunitária em Plancas Primeira. A Assembleia Nacional reuniu-se esta sexta-feira em plenária com uma agenda marcada essencialmente pela votação na generalidade da nova lei orgânica do Banco Central de São Tomé e Príncipe e a aprovação de vários projetos de resoluções. 3 declarações políticas marcaram o período antes da ordem do dia. Os argumentos exibidos na sessão parlamentar desta sexta-feira pelos partidos com representação parlamentar demonstraram mais uma vez a falta de consenso sobre os grandes assuntos de interesse nacional. Para a coligação MCI-PUN, todo o mal que afeta o setor energético é da responsabilidade da anterior governação. As dificuldades energéticas que o nosso país está atravessando, consequência da desorganização, falta de trabalho e de visão da anterior governação no que corresponde à produção, gestão, comercialização e distribuição da energia elétrica. Em face disto, não temos outra saída senão avançarmos firmes na busca de soluções duradouras até alcançarmos a sustentabilidade energética no país. Mas Beatriz Azevedo defende que é preciso estender as mãos ao governo para o bem do país. Devemos todos trabalhar conjuntamente com o governo de forma árdua para vencermos estes desafios em prol de São Tomé e Príncipe. Excelência, congratulamos com as medidas governamentais sobre o combate ao enriquecimento indevido, aproveitamento pessoal e corrupção. O MLSTP reconhece que o desenvolvimento nacional é um processo desafiante, por isso é necessário todos os atores políticos trabalharem juntos. O processo de desenvolvimento deste país tem sido desafiante para qualquer governação, mas a situação torna-se mais complicada quando teimamos em caminhar sozinhos, achando que somos os únicos detentores do saber, quando insistimos em não abraçar a causa da luta contra a pobreza, quando não respeitamos a obrigação e o costume de trabalhar e fazer trabalhar, quando, por falta de credibilidade e competência, não conseguimos o engajamento de parceiros de desenvolvimento para nos garantir recursos desejados, embora para determinados gestores, por mais que se tenham recursos abundantes, como a areia no deserto. O porta-voz dos sociais-democratas criticou ainda o governo por executar políticas que brigam com os interesses da população. Não é possível falar de bem-estar da população quando aprovamos políticas que não vão de encontro à necessidade do povo e leis que ferem a Constituição, apenas para satisfazer interesses de certas pessoas e de pequenos grupos. O Partido Ação Democrática Independente pediu o apoio da oposição para implementar a sua política de reforma, particularmente nos setores da justiça e da administração pública. Tendo em conta a contínua reforma estruturante que o país necessita, tudo vamos fazer para proporcionar ao Estado instrumento indispensável à reforma
nomeadamente nos setores da justiça e da administração pública, e para o efeito gostaríamos de contar com o apoio dos senhores e senhoras deputados. Nós, ADI, herdamos um país de rastros, do ponto de vista social, econômico e financeiro, sem reserva cambial para importação. Logo a seguir, uma tentativa de golpe de Estado que abalou a imagem do país, que é grandemente dependente da ajuda externa e sem acordo do Fundo Monetário Internacional, ou seja, um país com imagem completamente degradada. A ADI lamentou o que considera de continuação de propaganda difamatória, mas lembrou que, mesmo assim, alguns parceiros continuam a apoiar os esforços do governo na criação de condições que promovam a estabilidade econômica e social. Não obstante, a contínua propaganda difamatória levada a cabo por alguns autores políticos da oposição com vista a dificultar a ação governativa, alguns parceiros tradicionais de cooperação continuam a acreditar no país, sobretudo no governo liderado por Patrício Trovoada. Prova disso é o montante financeiro de 15 milhões de euros concedido por Portugal para apoiar reservas cambial. A sessão parlamentar desta sexta-feira aprovou também o projeto de resolução que aprova as contas gerais do Estado de 2018 e 2019 e o outro sobre a videoconferência no sistema judiciário. No período da ordem do dia se versou em aprovação na generalidade especialidade final global de 5 propostas de resolução de assentamento para que o Presidente da República possa se ausentar do país em missão oficial para a Arábia Saudita e Reino de Marrocos de 6 e 18 de novembro, Angola 21 e 24 de novembro, Reino de Marrocos 27 de novembro e 2 de dezembro, sendo todas elas aprovadas pela maioria. A Lei Quadro Nacional de Interoperabilidade e a Lei sobre Videoconferência. E sobre este, o ministro, em relação a este último, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares explicou que se pretende com esta lei que vem no âmbito da reforma da administração pública. Que é a reforma do Estado, mas nesta reforma queremos trazer algo que está hoje muito em voga, que é a questão da utilização das tecnologias. No fundo, o que nós pretendemos como uma das prioridades do Governo é fazer a utilização da governação eletrónica e, portanto, neste sentido nós queremos encontrar soluções que permitam garantir a realização da justiça e levar a justiça mais próxima do cidadão. E o que é que nós queremos dizer com isso? A videoconferência é um meio de comunicação em tempo real, através de equipamentos técnicos que permitem a audição de pessoas que devam depor em atos processuais, se não for oportuno ou possível a sua comparência física no tribunal. Nós, por exemplo, quando vemos no que tem a ver com o processo civil, o requerimento das partes, as testemunhas e os peritos residentes fora da área do tribunal competente podem ser ouvidos em videoconferência na própria audiência a partir do Tribunal de Residência. Nós temos, por exemplo, o Tribunal de Lembá. Se por alguma indisponibilidade, algum motivo de força maior, as pessoas não puderem ser ouvidas, por exemplo, no tribunal aqui na capital, elas podem, a partir do Tribunal de Lembá, enquanto testemunhas e peritos residentes, serem ouvidas no âmbito do processo civil. No que tem a ver com o processo penal, também é permitido que haja audições de arguidos e interrogatório judicial ou perante o magistrado do Ministério Público, as declarações dos assistentes, da parte civis, das testemunhas e dos peritos podem oficiosamente ou a requerimento do Ministério Público, do arguido ou do assistente, ser prestadas em qualquer ato ou diligência processual mediante videoconferência. E a tomada destas declarações através da videoconferência realiza-se em simultâneo com a audiência de julgamento. Portanto, o que nós estamos aqui a propor a esta augusta Assembleia é que nós possamos ter a videoconferência no sistema judiciário.
Passamos agora à leitura do comunicado do Venerando Conselho de Ministros. O Venerando Conselho de Ministros do 18º Governo Constitucional reuniu-se na quarta-feira, 1 de novembro, no Palácio do Governo, na sua 37ª sessão ordinária presidida pelo Primeiro-Ministro e chefe de Governo, tendo como objetivo analisar e deliberar sobre situações interna e internacional. Com respeito à situação internacional, o Conselho de Ministros continua a seguir com preocupação o escalar de tensão e do extremismo das ações relativas à guerra na faixa de Gaza entre Israel e o grupo Hamas, tendo manifestado a sua profunda preocupação com a situação humanitária de civis inocentes afetados por este conflito, pelo que roga às partes e toda a comunidade internacional para a união de esforços em prol de um diálogo urgente que leve a paz e a estabilidade na região. No domínio nacional, o Conselho de Ministros se debruçou, sobretudo, no que se refere ao custo de vida da população, tendo analisado profundamente a situação e na procura de solução rápida para minimizar os problemas, orientou os ministros de tutela de Comércio e de Agricultura a acelerarem todas as demarches para que ainda neste ano possa-se materializar as ações em curso que permitam abastecer o mercado com produtos a preços competitivos e que reflitam na melhoria de poder de compra da população. No que toca aos atos normativos, sob a proposta do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, o Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que cria a Embaixada e Missão Permanente da República Democrática de São Tomé e Príncipe na Suíça. Esta missão diplomática que se pretende estabelecer em Genebra, Confederação Suíça, irá funcionar como uma embaixada e, cumulativamente, missão permanente junto às organizações das Nações Unidas em Genebra, com propósito de executar e coordenar as ações da política externa do Estado São Tomense em matéria de relações internacionais multilaterais e assegurar a representação diplomática de São Tomé e Príncipe junto de 263 missões diplomáticas, dentre elas Estados soberanos, organizações internacionais, intergovernamentais e regionais e delegações com estatuto de reconhecimento internacional. No domínio da saúde e sob proposta do Ministro de Tutela, foram aprovados Decreto-Lei de Estatuto de Carreira dos Médicos e Decreto-Lei que altera o Estatuto de Carreira de Técnico de Diagnóstico e Terapêutica. Foram igualmente aprovados, sob a proposta da Ministra da Educação e Cultura, Decreto-Lei relativo à atribuição de bolsa externa, Decreto-Lei relativo à atribuição de bolsa interna e Decreto-Lei que aprova o regime jurídico de reconhecimento de graus académicos e de diplomas de ensino superior atribuídos por instituições de ensino superior no estrangeiro. Finalmente, sob proposta do Ministro de Planeamento, Finanças e Economia Azul, foi aprovado o decreto relativo à alienação de viaturas pertencentes ao domínio privado do Estado. Com o objetivo de manter a operacionalidade dos serviços e imprimir nova dinâmica, o Conselho foi informado pelo Ministro da exoneração do diretor da Direção de Tecnologia de Informação, de TEI, e da extensão de Gabinete de Reforma de Gestão de Finanças Públicas, GARFIP, e a consequente exoneração da diretora do referido gabinete. Igualmente, na busca de mecanismo que facilita a transparência e boa gestão da coisa pública, o Conselho de Ministros foi informado pelo Ministro da Saúde, Trabalho e dos Assuntos Sociais da exoneração do Presidente da Junta Médica. Ainda no que toca à demissão, o Conselho de Ministros foi informado de que por solicitação dos mesmos foi aceite a demissão do Presidente do Conselho de Administração e de
administrador técnico do Instituto de Inovação e Conhecimento, INIC. Conselho de Ministro, Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Gareth Espírito Santo Guadalupe. O Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, Abel Bonzuzuz, esteve na comunidade de Plancas Primeira para resolver a situação em que um indivíduo pertencente à comunidade estava a impedir o normal funcionamento de um centro de transformação de produtos não lenhosos. Desenvolve, junto com um grupo de 5 pessoas da comunidade de Plancas Primeira, a transformação de produtos florestais não lenhosos que contam com a parceria do Ministério da Agricultura. Entretanto, o indivíduo pertencente ao grupo, insatisfeito com o pagamento do trabalho prestado, encerrou as portas do centro e fez ameaças, segundo a responsável do projeto. Estivemos aqui a trabalhar em paz durante 5 anos, portanto, não houve confusão nenhuma. Até que um dos elementos do grupo resolveu ameaçar de morte a minha presença aqui. Não sei, ele estava num estado alterado e consideramos, o resto do grupo, que ele já não poderia fazer parte do grupo e ele, sentindo-se excluído, resolveu fechar a cadeado a fábrica de transformação de produtos florestais não lenhosos, o que é uma pena porque impediu os elementos honestos que querem trabalhar, de poder fazer a transformação dos produtos. O presidente da Câmara, que esteve no local, disse estranhar comportamentos do género vindos desta comunidade e só prova que existe um grande trabalho a ser feito a nível das comunidades do distrito. Dona Maria de Céu chegou à Câmara para informar, enquanto autoridade distrital, que deve, de facto, procurar mecanismos para que possamos encontrar soluções nesses problemas. Portanto, eu, quando tomei conhecimento, até fiquei um pouco triste, porque a comunidade de Plancas Primeira é uma comunidade que eu já estou cá a fazer um ano de meu mandato, nunca consegui ter uma informação de que há vandalismo aqui a nível das comunidades. Quando eu tomei conhecimento, deixou-me bastante preocupado e eu aproveito a aconselhar a comunidade para que haja união entre nós, porque uma comunidade não organizada não consegue beneficiar dos projetos. Portanto, e é o que nós temos que fazer. O Câmara tem um papel fundamental que é nós vamos ter que trabalhar na questão ligada a organizar as comunidades com líderes comunitários. É um programa que nós já estamos a trabalhar nela, andar todas as comunidades e organizar as associações para que, de facto, junto à Câmara, possam trazer melhor desempenho. O ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas deslocou-se ao local esta quinta-feira para mediar a situação e, ao que tudo indica, foi encontrado meio termo. Vim aqui para poder mediar. Felizmente a situação está ultrapassada, houve um mal-entendido, porque também é a nossa responsabilidade como governantes explicar à nossa população para que a população conheça os seus direitos e os seus deveres. Sabemos que também muitas comunidades durante muito tempo estão a tirar a sua sorte, onde governantes não passam, poder local por uma questão de falta de meios também não passam, mas nós não podemos continuar a reclamar falta de meio quando o que nos move é a vontade. Eu vim cá com vontade, com uma equipa de trabalho, conversamos com a população, não foi fácil, mas no final toda a gente compreendeu, eu saí daqui satisfeito. Gostei também daquilo que vi lá dentro, vi um grupo de produtos transformados, é sinal de que está a trazer algum desenvolvimento para a comunidade, porque nós sabemos que quando o produto é transformado traz valor acrescentado, e se traz valor acrescentado será melhor para o bolso dos agricultores. Com a situação resolvida e com a remodelação do centro de transformação, a responsável do projeto referiu que o edifício será reinaugurado brevemente. A não reposição a tempo das emissões da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe não se deveu à falta de 2.000 euros para a aquisição de equipamentos, mas sim o fator da logística, reafirmou o ministro Gareth Guadalupe, para depois explicar que o país não dispõe nas lojas de equipamentos de transmissão. O investimento do governo não veio só depois de haver este curto-circuito que levou à queima do emissor central, mas o investimento já tinha sido feito antes, muito antes, desde agosto, para que nós pudéssemos renovar
os equipamentos que dispõe não só a rádio, como também a TVS. Portanto, o governo fez uma aquisição de novos equipamentos que ronda 20 mil euros, mas, entretanto, enquanto nós esperávamos esses equipamentos, aguardávamos a vinda desses equipamentos, porque não temos em estoque aqui em São Tomé e Príncipe, houve este curto-circuito que, infelizmente, teve lugar numa sexta-feira 13, por volta das 18h30, e, desde logo, os serviços incitaram contactos com um parceiro para que pudéssemos reparar este emissor central, que é o emissor que tem a frequência 99.3, que tem a cobertura a nível nacional e que, infelizmente, esta reparação que nós estávamos à espera que fosse feita num curto espaço de tempo, levou muito tempo. Mas, independentemente disso, nós fizemos paralelamente um contacto para adquirir um novo emissor no exterior, em Portugal, e que, infelizmente, Portugal também não dispunha desse emissor. E teve que ir até Itália para poder obter o emissor. E nós estamos aqui a falar de dias que que fizeram com que só ontem, dia 1 de novembro, passados 19 dias, é que nós pudemos ter a Rádio Nacional outra vez no ar. Por isso, houve este investimento do governo, conforme eu aqui já disse e quero refrisar, acima de 20 mil euros para a Rádio Nacional e para a TVS e a STP Press, mas este investimento foi feito muito antes mesmo de haver a queima dos equipamentos, para não dar a entender que só decidimos fazê-lo porque houve a queima do emissor. E quando nós temos aqui o emissor, infelizmente soubemos que, devido também a um outro curto-circuito que aconteceu no dia 19 de outubro do mês passado, esse curto-circuito aí já levou a um incêndio ao nível da Rádio Nacional, que fez também com que a antena que esteja aqui ao nível da Rádio Nacional também tivesse sido, usando a expressão, ida vida. E aqui também tivemos a fazer a aquisição de uma nova antena, nova, mais moderna, porque a antena que nós tínhamos aqui também datava já de mais de 30 anos. Por isso, isto é para dizer que muitas vezes, quando nós não conseguimos repor algo a tempo, não tem a ver propriamente com o valor, mas tem sim a ver com o facto de que no país nós não dispomos de equipamentos e temos que mandar importá-los. E quando nós fazemos a importação e que elas não estão disponíveis até no país onde nós estamos a poder importar, tem que vir de outro país, naturalmente leva muito mais tempo. Portanto, aqui a questão não é o fator dinheiro, mas sim o fator logístico. O fator logístico que impede ou que faz com que São Tomé e Príncipe tenha esta dupla ou tripla insularidade que muitas vezes traz muitos constrangimentos ao funcionamento do país como um todo. Soldados israelitas procuram túneis do Hamas na cidade de Gaza. Notícia em destaque depois do intervalo. Tempestade na Europa a fechar o telejornal desta sexta-feira. Continuação de uma boa noite. Bom final de semana.